A paz do Senhor Jesus a todos. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu venho através desse vídeo aqui questionar o Geraldo da Igreja Espírito e Verdade mais uma vez. E ele fala que os pastores, os líderes de igrejas, quando vai questionar ele, ataca a pessoa dele. Eu queria não atacar a pessoa dele e muito menos defender alguma denominação ou alguma placa de igreja, denominação, enfim, mas eu queria questioná-lo com relação à Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que ele interpreta. Eu não sei porque as pessoas que o seguem, talvez a necessidade de ouvir falando mal da igreja, seja ela qual seja o motivo, é maior do que enxergar o que ele está falando ou a interpretação dele da Bíblia. Na minha opinião, a interpretação dele é errada. Eu não vou afirmar que seja intencional, né? Mas o engraçado é que ele não aceita ser questionado. Embora ele fala que ninguém o questiona a pessoa dele, eu quero questionar a interpretação dele e venho através desse vídeo ver se ele tem a capacidade de voltar pregar a passagem por um inteiro, o capítulo, e conseguir sustentar o que ele está falando, né? A mensagem é: o pecado não existe, você foi enganado. Vamos ouvir a interpretação dele e depois eu vou vir questionar. Vamos ouvir. Então, onde os pastores se pegam? Se pegam na fala de Pedro, que não entendia isto que eu estou te falando. Se pega na fala de Pedro, que apesar de ter andado com Jesus de Nazaré, os mistérios estavam ocultos. Ele não conseguiu entender o que o próprio João disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E qual era o pecado? A transgressão que veio de Adão, foi até Moisés, e todo o pacote judaico legalista imputava transgressão na vida das pessoas. Então eles se apegam no que diz Pedro. Pedro diz algo aqui, ó, e eles leem isso dizendo assim: não é Novo Testamento? É o Novo Testamento, mas ainda não era a revelação da graça de Deus. Olha aí, leia comigo. Olha o que Pedro disse: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, pois, para serem cancelados os vossos pecados. Vê se isto aqui faz sentido diante da grandeza das revelações que eu estou lhe passando. Como é que Pedro, depois da cruz, Atos 3,19, pode chamar as pessoas para se arrependerem? De que? Se o escrito de dívida no momento da cruz, que Paulo diz que foi encravado na cruz. Como é que eles vão se arrepender de quê? Se os pecados estavam sendo cancelados. Como é que cancela os pecados se os escritos de dívida estavam sendo cancelados? É porque Pedro não entendeu o que você entende hoje com maior clareza. Embora tenha vivido antes da cruz, passou pela cruz e estava agora anunciando um jornal velho. É isso que os pastores hoje, da atualidade, ainda estão presos num jornal velho. Isso aqui é um jornal velho. Vou repetir aqui Romanos 7. Vamos ver se é isso mesmo. Olha lá. Quem diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera não cobiçarás. E então no versículo 8 diz: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Então aí está esta aula do Espírito te mostrando que nós somos a igreja de Cristo. Vamos fazer uma seguinte reflexão. Ele está sustentando uma interpretação bíblica. Então, o que acontece? Para ele sustentar uma interpretação bíblica, ele está desqualificando uma outra interpretação. Ele está desqualificando Atos 3, que é a passagem de Pedro, falando que Pedro não entendeu direito o recado de Jesus. Ora,
Pedro viveu do lado de Jesus. Os irmãos podem acompanhar toda a passagem de Pedro, o que Pedro passou, o que Pedro vivenciou. E ele, Geraldo, 2000 anos depois, que vem ter a interpretação real da Bíblia. Então, para você sustentar uma tese da Bíblia, você tem que desqualificar outra. Isso é graça? Essa interpretação dele só vai alimentar o ego das pessoas que estão feridas pelo sistema. Eu não estou defendendo o sistema. Eu estou defendendo a passagem bíblica. Então a gente tem que ser coerente com a Bíblia. Você está falando que a lei e o pecado é uma coisa só, né? Vamos ler lá, Romanos 7. Que diremos, pois? É a lei o pecado? De modo nenhum. De cara, Paulo está falando que lei e pecado não é a mesma coisa. Mas Geraldo, 2000 anos depois, está alegando que sim. E pessoas que seguem ele não prestam atenção, não sei o que acontece, né? Aí ele leu o 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem a lei está morto o pecado. Mas ele está falando lá no período de Adão a Moisés. Então, vou refutar ele aqui. Ele está falando que a lei e o pecado é a mesma coisa, né? Então, e aí por que aqui no 14 ele está falando? Porque, bem, sabemos que a lei é espiritual, eu toda a vida sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, o que acontece aqui? Existe dois tipos de lei no texto. E ele não explica isso, para sustentar a tese dele. Então vamos lá, Geraldo. Explica para nós aqui, 1 João, a carta de João, que você mesmo cita no começo do seu vídeo. 1 João. E é pequenininha a carta. Pequenininha a carta, ó. Explica para nós, 1 João, versículo 5, onde diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é a luz e não há nele treva nenhuma. Se dissemos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então ele falou que não existe pecado mais no mundo. Certamente ele vai falar, viu, mas a carta de João, ela não foi escrita para nós, ela foi escrita para quem morreu nos anos 70, que tudo dele se acaba nos anos 70. Ora, se a carta de João não serve para nós tanto quanto a Bíblia inteira que você fala, meu, quem está seguindo você está totalmente equivocado. Então por que está perdendo tempo com a Bíblia? Se você acha que a Bíblia não serve para nós hoje. Vamos continuar, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se o pecado é a lei é o pecado, quando João escreveu essa carta, Jesus já tinha morrido. Não é isso? Ele morreu em carne. Depois um corpo em glória. E João está falando de pecado. Aí você vem no capítulo 3 e fala que acabou a lei, acabou o pecado. Explica para mim o capítulo 1, versículo 9. Se dissemos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Versículo 8. Se dissemos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, e os pecados nos purifica de toda a injustiça. 10. Se dissemos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, a sua palavra não está em nós.
Quando João escreveu esta carta, ele escreveu o capítulo 2, 1, 2, 3 e 4. Você cita o capítulo 3 e fala que saiu a lei, saiu o pecado. E como que o próprio João está falando de pecado? Então, Geraldo, você me desculpe, mas você está facilmente refutado. Vamos ouvir o capítulo 2? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se toda a vida alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Então, a mesma carta que você sustenta que não existe mais pecado no mundo, o próprio João fala que tem. Bom, já que você já desqualificou Pedro, agora você vai ter que desqualificar João. E aí perde sua argumentação, porque se você falar que João também não sabia o que estava falando, Pedro não sabia o que João falava, fica difícil, né? A gente quando não vê a Bíblia como um livro sagrado e vê como um jornal velho, que nem você fala. Mas que Deus tenha misericórdia de vocês e dos seus seguidores, porque depender de uma pessoa para poder interpretar uma Bíblia, para seguir e depois ficar atacando. Eu não estou atacando ninguém. Eu estou sustentando a palavra. Estou sustentando a palavra. Tá aí, tá escrito. Tá refutado na palavra. Explica. Ou os intermediadores do Geraldo explica aí. Explica a carta de João aí, versículo 1, versículo 2, falando de pecado. Aí você vem no capítulo 3 e fala que a lei que ele está falando é o pecado. Explica Romanos, que está falando de vários tipos de lei. Eu não sei se vocês sabem que a lei que ele tirou foi a lei de Moisés, mas a gente ainda vive sob o tutor da lei moral. Que antes de ter a lei de Moisés, Deus deixou uma lei moral para a gente. Fique na paz do Senhor Jesus. Não precisa ficar nervoso, não precisa ficar bravo. Mas esse vídeo eu não vou deixar de postar. Eu tenho que postar e colocar lá. Geraldo, Espírito de Verdade, refutado. Graça e paz.